Vamos abrir a santa palavra de Deus em Provérbios, capítulo 19, onde nós vamos dar início a um estudo muito importante para a nossa vida. Mensagens, muitas vezes, muitas palavras nos são dadas, que são mensagens que nos vêm talvez ensinar, vêm redarguir, vêm repreender, mas tem aquela mensagem que ela vale para todo o tempo da vida. Amém? Para todo o tempo da vida. E essa mensagem que nós vamos ouvir é aquela mensagem que ela tem validade em todos os sentidos, em todo o tempo da vida. Vamos abrir Provérbios 19, versículo 2. Vamos lá. Se você encontrou, diga achei. Está lá depois de Salmos, tem Provérbios 19, 2. Diz assim: assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa faz o que, gente? Com seus pés acaba pecando. Vamos ler novamente? Põe para mim, por favor, esse versículo, irmão, na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Você pode ler comigo na tela. Vamos lá? Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, assim, o texto é direto. Há pessoas que acabam apressuradamente agindo e acabam tirando conclusões erradas. E quando nós estamos com uma conclusão no coração, enquanto aquilo que você deseja ou aquilo que você pensa não acontece, você vai ficar martelando até aquilo acontecer. Então nós temos que ter muita consciência e confidência da palavra, de que toda palavra que ela vier ao meu coração, eu preciso entender para que aquilo tem que ser aplicado e como deve ser aplicado. Então a sabedoria de Deus nos faz entender, antes de eu fazer qualquer coisa, você pode ler de novo lá, tudo que eu vou fazer, antes de tudo, eu preciso meditar aonde, irmãos? Na palavra, ter a sabedoria de onde? Do alto, reconhecer a palavra de Deus. Porque senão eu me apressarei com a minha mente, me apressarei com as minhas palavras ou com os meus ideais, lembrando que nós podemos ter boa intenção, mas boa intenção não liberta ninguém, boa intenção não ajuda ninguém. A boa intenção pode beneficiar alguém, mas o que converte, o que transforma é a palavra de Deus. Amém? Então, ainda que estejamos bem intencionados, se vamos apressadamente dar uma palavra que temos de cabeça, uma palavra que já sabemos, podemos até ser equivocados. Por isso, nós não devemos nos apressar e estarmos atentos àquilo que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos comigo em Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Ali se fala muito bem, você já deve ter ouvido muitas vezes, Efésios 6 fala ali da armadura de Deus. E o versículo 13 fala especificamente do escudo. Amém, gente? Leia comigo lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, o que, gente? O dia mau. Havendo feito tudo, faça o quê? Havendo feito tudo, fique firmes. Só que existe uma maneira de você encarar. Se eu estou alcançando a palavra de Deus ao meu coração, eu estou me paramentando para enfrentar qualquer batalha. Por isso ele fala, tome a armadura do Senhor, use essa armadura. Aí ele diz lá, bem claro para a gente, lá no versículo, deixa eu ir direto ao ponto para a gente não ficar com muita leitura, lá no versículo de número 17, diz assim, ó, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração, súplica no Espírito, e vigiando nisso com que jeito, irmãos? Perseverança é o que você espera de ruim ou de bom? Você ora no Espírito, você recebe a palavra, mas você está esperando aquilo que Deus fala na sua palavra. Está indo tudo mal, pastor, mas a palavra declara que Deus virá me socorrer. A palavra declara que Deus não vai me desamparar. Então, ainda que as coisas não estejam andando como eu queria, a palavra de Deus te faz que teu espírito se alegre. O Espírito Santo motiva você a ter essa esperança que leva-nos a ter fé.
Aí diz assim, ó, continuando, que é a palavra de Deus. A perseverança que traz o quê? Súplica por todos os santos. Por mim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E faça o que por mim? Que a intenção dele, orem sempre por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de que jeito, irmãos? Com confiança, para que quando preguemos faça o quê? Notório mistério que Deus nos deu através do Evangelho. Então, quando eu estou no cotidiano da minha vida, para que eu não venha agir apressadamente, eu preciso que Deus me dê a palavra que eu tenho que falar, para que eu não fale de maneira errônea. Por isso que ele fala, orem para que quando nós ouvimos a pregação, essa pregação faça o que com os ouvintes? Os ouvintes ouçam, aprendam o que tem que fazer e parem de agir de maneira errada. Comecem a agir de maneira assertiva, segundo a vontade de Deus. Agora, a gente percebe que a gente quer ver as coisas acontecer muito rápido. E a maneira de você conseguir as coisas muito rápido faz que a gente, às vezes, seja aquela pessoa que escuta uma palavra e já na hora sai correndo, e é isso e acabou. E nós temos que tomar um cuidado. Porque o diabo, ele lança muitas vezes sobre nós os seus dardos malignos. O que acontece quando o diabo lança um dardo contra você? Para inflamar, para machucar. Como que nós reagimos? A primeiro momento, quando você se machuca, você sente dor. É uma reação do teu corpo, não é verdade? Uma reação do corpo. Mas quando alguém machuca você, quando alguém fala algo que te entristece, quando alguém fala algo que talvez mexe com o seu coração, mexe com o seu ego, mexe com o seu emocional, ou uma situação que fez você se sentir ferido, essa é uma ação que o diabo age tentando inflamar o nosso coração contra as pessoas, contra a minha própria vida e contra Deus. Porque essa inflamação do diabo faz que a gente tome decisões precipitadas. O que Jesus nos disse quando alguém falasse mal da gente, ou quisesse o nosso mal, quisesse nos prejudicar? Vamos orar para que Deus mande fogo do céu? Vamos, irmão. Deus manda fogo e queime esses irmãos maldosos. É assim? Não, Jesus disse que nós temos que orar por quem nos persegue. Então, se nós retemos a palavra de Deus no coração, à medida que essa palavra vai crescendo, eu vou crendo nessa esperança de fé, até que aquele mal caia por terra. Porque esses dardos inflamados têm a intenção de fazer você ter pressa. Quem tem dor tem pressa, não tem? Quem sofre tem pressa. Quem está passando por muita batalha, tem pressa. Quer que acabe aquilo logo, quer sair daquela situação logo. Porém, o que aprendemos em Provérbios? Quem se apressa, peca. Toma cuidado para tirar conclusão. Toma cuidado. Por quê? Atos dos Apóstolos. Agora nós vamos abrir o capítulo de número 13, versículo 1. Atos dos Apóstolos 13, versículo 1. O diabo lança as centelhas dele, situações em casa, situações no trabalho, até mesmo aonde, gente? Até na igreja. E nós temos que tomar um cuidado para essa sementinha do maligno, ou melhor, esse dardo que vem para machucar, não inflame o nosso coração. Não impeça a gente de enxergar conforme o Senhor Jesus nos ensina. Amando, sempre crendo, confiando. Diz assim, versículo de número 1, capítulo 13, versículo 1. Aqui acontece a primeira viagem missionária, houve a conversão de Saulo, passa um tempo, o pessoal está ensinando, pregando. Lembra o que aconteceu com Cornélio? Aí começam então as missões, começam a se expandir o evangelho por outras nações. Aí diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Quem que eram estes homens? A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e também Saulo. Lembra do Saulo, homem mau, homem perturbador, homem que agora está convertido, ele que ficou cego e voltou a enxergar? Este homem não é um pastor ainda, ele ainda está naquela, vamos dizer assim, ele está crescendo na graça, ele está aprendendo com Deus, amém? Versículo de número 2. E servindo eles a quem, gente? Ao pastor. Quem que eles serviam? Tinha pastor, tinha igreja, tinha voluntários, tinha muitos trabalhos, mas eles estavam ali para servir quem? Nós estamos aqui para servir a quem?
Ao Senhor. Nós temos que estar com o coração certo e convicto que estamos aqui servindo ao Senhor. E se eu estou disposto a ouvir ao Senhor e servi-lo, quando Ele falar comigo, eu tenho que estar sempre de prontidão ao Senhor. Amém, irmãos? De prontidão ao Senhor, disposto a fazer. Aí diz, o que esses irmãos fizeram? Vamos ler. Servindo eles ao Senhor, começaram a jejuar. Começaram a jejuar para quebrantamento da carne. E então o Espírito Santo fez o que com eles, irmão? Disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e com muitos jejuns e muitas orações, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Quer dizer, irmãos, agora esse irmão aqui e essa irmã, esses dois irmãos, melhor dizendo, eles agora vão ter um trabalho, uma missão para fazer. Qual que era a missão? Versículo 4. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de quem, queridos? De Deus, nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. O João aqui é o sobrinho de Barnabé. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta. Você pode ler? Chamado Bar Jesus, quer dizer, era um tipo de Jesus, era um tipo de enganador. Inclusive diz que ele era um homem que tinha prática de mágica. O que o mágico faz? Engana, ele ilude as pessoas. Então, este homem, por nome Bar Jesus, ele tinha essa prática. Ele enganava as pessoas naquela região. E onde que está levando o Espírito Santo esses irmãos? No meio dessas pessoas enganadoras. Quem é cheio de Deus vai estar no meio de gente enganadora. Amém, irmão? Você é cheio do Espírito Santo? Quem é cheio de Deus vai ser colocado em situações de lugares. A gente quer só viver com crente. Que bom seria se todo mundo fosse crente. Não é verdade? Que todo mundo defendesse a palavra. Que todo mundo cresce como nós cremos. Só que eles foram enviados. E no primeiro lugar que eles chegam para pregar, eles estão falando de Deus. Pregando na sinagoga, eles vêem na porta da sinagoga quem? Bar Jesus. Quem que o Bar Jesus é? Um enganador. Um mágico. Então veja, irmãos, que algumas pessoas nem chegavam a dar crédito àquela mensagem pregada na sinagoga, porque estavam dispostos a ouvir aquele mágico. Tem algumas pessoas que estão dispostas a ouvir essas pessoas, e nós temos que tomar muito cuidado com esses acréscimos. Tem pessoas que ela só quer a solução, ela só quer o problema resolvido. E muitos Bar Jesus se levantam, não é verdade? Muitos se levantam. Pessoas que querem trazer a solução para ontem, e a gente não pode se apressar. Não é o que aprendemos em Provérbios? O que está se apressando acaba pecando, acaba errando o alvo, acaba deixando o plano de Deus para fazer o seu próprio plano. Então, quando aprendemos lá em Efésios que nós temos que usar o escudo, temos que usar a fé, temos que usar a espada, temos que usar a armadura de Deus, para que quando situações como essa, porque, irmãos, entenda, Deus envia estes dois homens para esta obra, e a primeira afronta que tem é um tipo de homem que engana pessoas. Acredito que você também saiba que muitas pessoas gostam de ser enganadas. Sim ou não? Tem gente que gosta de ser enganada. Tem gente que ela é trapaceada na cara dela. Mas ela gosta daquilo. Ela prefere passar por aquilo. Eu me lembro de uma vez, né, tem um dito, não sei se você já ouviu falar isso, existem pessoas que, eu vou usar a expressão, não vai ficar bravo comigo não, mas é tipo mulher de malandro, irmão. O malandro engana, mas a mulher gosta de ser enganada. O malandro é malandro, né, irmão? Diz um dito aí fora, malandro é malandro e mané é mané. Tem gente assim, irmãos, que ela gosta de ser enganada. Que ela gosta de viver no engano. Nós não podemos viver no engano, amém? Temos que sempre estar nas limpas, temos que estar sempre na palavra de Deus. Olha aqui daí o que acontece. Aí está esse homem ali, o Bar Jesus ali, enquanto a pregação está sendo pregada, aí diz, o qual estava com quem, gente? Você pode ler? Com o procônsul Sérgio Paulo, varão que era o quê, gente? Prudente, este chamando para si, ele convidou quem, irmãos? O Barnabé e o Saulo, na casa dele, procurava fazer o quê? Olha um pouquinho, pastor, quem quer Deus, irmão, pode estar no meio da mágica, pode estar no meio da mentira, pode estar no meio do pecado, quem quer Deus vai querer ouvir? A Deus, não vai querer coisa estranha.
Não vai querer ficar misturando coisas. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que em um tal lugar as pessoas fazem assim. O que a Bíblia fala? Vamos fazer o que a Bíblia fala. Porque se a gente ficar seguindo pessoas, nós daqui a pouco ficamos tudo doido. Que é uma misturança que as pessoas fazem, que a gente começa muitas vezes até a pôr em dúvida a fé que nós temos. Nós não podemos ter dúvida da palavra de Deus. O que os irmãos estão anunciando aqui? A palavra de Deus, sem mistura, anunciando a verdade. Só que aí chega este tal de procônsul, que deu para você entender que esse homem já é o quê, irmão? Um homem de outro nível. Você pensa, por exemplo, irmãos, tem pessoas que a conversão dela é uma maravilha, toda conversão é uma bênção. Mas quando, por exemplo, converte um pai de família, um chefe de família, a família vem junto. Quando, por exemplo, alguém que tem um certo poder, alguém que tem uma certa autoridade que é de Jesus, irmãos, que estão debaixo das suas autoridades, que estão debaixo da sua autoridade, elas também começam a respeitar o Deus que você respeita. Diga amém. Você é de Jesus? Pastor, então as pessoas vão ver o Jesus que eu vivo, o Jesus que eu prego pelas minhas atitudes. Então, o que notoriamente nós vemos aqui é, este homem chamado Sérgio Paulo é um homem vamos dizer assim, ele era um homem dos altos gabaritos. Ele era um homem conhecido, só que ele queria conhecer quem era Jesus, não queria Bar Jesus, ele queria Jesus. Às vezes tem pessoas que estão atrás do Bar Jesus, não tem gente atrás do Bar Jesus? Tem muita gente atrás do Bar Jesus, que nós não caiamos nesse engano nem agora e nem nunca, que nunca nos desviemos da verdade que é Cristo. Só que essa mensagem me chama a atenção, porque, irmãos, tem gente que quer Deus de verdade. Tem gente que realmente quer aprender a verdade, quer andar com Jesus, não quer ser compromissado com o mundo, mas quer compromisso com Deus, quer viver a verdade. No entanto, que a Bíblia fala que ele chamou, viu? Ô Barnabé, ô Saulo, vem aqui em casa. O que é chamar para si? Você acha que eles ficaram conversando no meio da rua? Chamar para si é o quê? Vamos lá em casa. Já pensou você, falar, pastor Jefferson, eu queria que o senhor fizesse a gentileza, o senhor está trabalhando muito pouco, o senhor poderia, por gentileza, um dia da semana na minha casa, pregar para os meus familiares, nós queremos aprender mais. Se você falar agora, nesse momento, nós marcamos para amanhã, eu vou na tua casa. Mas, meu Deus, a alegria do pregador é fazer o quê? Pregar. A gente tem que estar solícito. Se você, essa pessoa de Jesus, tem a oportunidade de pregar, anuncie, fale de Jesus. É oportunidade, você não pode invadir, né? Você não pode obrigar, mas na oportunidade, o senhor quer saber de Jesus? Então, eu vou lá, fique tranquilo, eu vou falar de Jesus para você. E nisso está o Barnabé e o Saulo pregando para um procônsul. Irmão, você tem noção quantas pessoas também deixariam aqueles misticismos, deixariam as práticas erradas, para tentar entender por que o procônsul queria saber quem era Jesus? Você veja que é uma rede de influência. O procônsul com toda a autoridade, outros que estavam abaixo dele, ia querer saber por quê, que ele quer saber quem é? Quem é Jesus? Por que esse homem quer saber quem é Jesus? Por que esse homem quer saber da palavra de Deus? E outros que estavam com ele também queriam. Então você para e pensa, você é um profundo pregador do Evangelho. Amém? Então quando você fala de Jesus, você está disponibilizando às pessoas o amor de Deus. Então nós não podemos esquecer desse pequeno detalhe, mas muito importante. Qual o detalhe, pastor? Quando eles chamaram, eles tiveram solícito para falar. Não foi para julgar, foi para ensinar, foi para mostrar a ele que as coisas que eles viviam naquele lugar estavam erradas. Bom é quando nós enxergamos. Agora, o grande problema é o versículo seguinte, que isso acontece comigo e com você. Isso pode acontecer comigo e com você, como eu disse, isso a palavra é para a vida toda. Versículo 7. Versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Tinha gente encantadora, tinha mágico, tinha todo tipo de gente nesse lugar, né? Aí diz assim, ó, procurando apartar da fé o... que você acha que está acontecendo com o Saulo e com o Barnabé? O que está acontecendo com eles, irmão? Presta atenção, lembra que eu falei do dardo inflamado? Porque às vezes, irmão, você está pregando a palavra, está ensinando, está vendo alguém querendo Jesus e começa o diabo a encher aquela mente. Sabe, quando você fala de Jesus para alguém, a pessoa, puxa, é verdade. Você já contou testemunho seu para alguém?
Você fala assim, Deus fez isso comigo, Deus operou isso na minha vida. Aí a pessoa fala, puxa vida, sério que Deus fez isso? Você já passou por isso ou não? De alguém que você contato, nossa, sério que foi Deus que fez? Foi Deus que fez isso. Puxa, a pessoa fica assim, nossa, acho que eu vou começar a servir o Deus desse irmão aí, porque o Deus desse irmão faz de verdade a obra. O Deus desse irmão aí, olha, puxa, eu acho que eu vou até na igreja dele para ver o que acontece lá, para eu poder também receber dessa bênção na minha vida. Só que aí diz a Bíblia, irmãos, que veio o tal do Elimas, esse miserável aqui, e começa a tirar o quê? A pregação que foi colocada no coração do procônsul. Um homem que começou a receber a palavra, mas que veio outra pessoa tentando tirar a palavra da fé. Ou seja, irmãos, nós temos que tomar um cuidado. Às vezes a palavra é semeada e às vezes nós nos apressamos. Porque está escrito, olha que bonito isso aqui, versículo 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, você pode ler comigo? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? O que o Saulo e o Barnabé perceberam? Aquela ação não era ação somente da pessoa discordar de uma ideia, eles estavam tentando atrapalhar o caminho da palavra de Deus. E quando tem um demônio nesse caminho, você tem que enxergar que é demônio. Porque se você quer resolver problemas espirituais do seu jeito, sem a fé, sem a palavra, sem a oração, você pode apressar-se e acabar pecando. Já pensou se o Saulo começa a querer, quer saber de uma coisa? Vamos voltar para Antioquia na igreja, ninguém quer ouvir evangelismo na rua. Poderia acontecer isso com ele? O que vocês acham? Poderia? Ele viu que aquilo era ação de quem? Ele viu que era ação do diabo. Então, naquela ação do diabo contra você, contra a sua vida, contra o seu dinheiro, contra o seu trabalho, contra a sua profissão, contra o seu casamento, contra seus filhos, contra a sua saúde, se ele viu que se levantou uma situação, pastor, parece que não acaba mais, então nós vamos repreender esse demônio. Demônio, você vai sair em nome de Jesus. Eu não aceito você, eu estou buscando a Deus, como é que você está atrapalhando o meu caminho? Nós temos que levantar-se contra o mal. Só que quando vem uma situação, puxa, agora que ele estava começando a buscar a Deus, quem que fez isso, irmão? Foi o dardo do diabo, foi o maligno que atrapalhou. Então não se apresse antes mesmo de você buscar da maneira correta. Já pensou o Saulo e o Barnabé ficam tristes e voltam embora? Nós não podemos ser desses que retrocedem, somos daqueles que vai até o fim. Aí ele repreende aquele demônio, aí diz, eis aí agora, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás, diga misericórdia, sério isso aqui ou não? Irmão, o Saulo falou assim, você vai ver só, tem pessoas, irmão, que ela paga um preço para ser exemplo para outras. Isso aqui não estou falando para você que isso aqui é via de regra, mas tem muitas coisas que servem para exemplo. Já viu aquele ditado? Tem 3 maneiras de aprender. Você aprende do jeito certo, lendo, meditando, crendo na palavra de Deus. Você aprende com o erro dos outros, ou você aprende com o teu erro. E mesmo assim tem gente que não aprende. Então, o que esse texto mostra? Que esse homem, ele está passando por isso para que ninguém mais ali impeça a pregação do Evangelho. Tem pessoas que elas vão ter que ver o poder de Deus. Porque essa oração de Saulo tem o quê, irmão? Poder, tem autoridade, irmão. Eu acho que não é qualquer um que ora e faz. Agora você não vai enxergar mais também. Misericórdia. É coisa séria isso, irmão. Aí diz o versículo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Por favor, leia agora. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, você pode falar bem alto, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Quer dizer, não dá para brincar com esse Deus. Não brinque com Deus. Você pode falar, não brinque com meu Deus. Teu Deus guarda você, irmão. Teu Deus guarda você, o nosso Deus nos guarda. O nosso Deus nos ouve a nossa oração. E não é para você sair daqui praguejando ninguém, diga amém. Não vá praguejar ninguém, pelo amor de Deus, nós somos chamados para abençoar. Só que este fato aqui aconteceu, você conseguiu entender o último versículo? Você entendeu o último versículo? Depois deste fato, o procônsul falou o quê? Opa, o que esses homens falam é verdade. Porque a palavra de Deus, ela é
comprovada. Você pode provar a palavra, porque a palavra é verdade. O que foi dito pela boca de Saulo, o que foi dito pela boca de Barnabé, comprovou-se quando eles falaram assim, filho do diabo. Quer dizer, aquele demônio que estava ali não vai impedir mais. Ou seja, o procônsul não só ouviu, mas ele também viu o poder de Deus. Cuidado para que nós não venhamos brincar com as coisas de Deus. E tem pessoas, irmãos, que ela já está andando com Deus, mas ela acaba se apressando e acaba errando. Quer ver um fato? Vai comigo a 1 Samuel. 1 Samuel 25, vamos lá. Primeiro livro de Samuel. Deu para entender até aqui, irmãos? Não se apresse com os seus pés. Cuidado com os dardos inflamados. Cuidado com os falsos Jesus. Cuidado com os falsos enganos que podem atrapalhar muito a nossa caminhada. 1 Samuel 25. Eu só vou comentar o caso e nós vamos direto ao versículo 3. O Davi está com as ovelhas dele e está precisando de alimentar alguns dos jovens que trabalham, de pastores de ovelha, que precisavam de alimento. E em um outro tempo da vida, ele ajudou um homem chamado Nabal. E agora ele sabe que junto, próximo ali de onde está tosqueando as suas ovelhas, está também os pastores que cuidavam das ovelhas deste homem chamado Nabal. Olha o que diz o 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era o que, gente? Você pode ler bem alto? Duro e maligno nas obras. E era da casa? Olha um pouquinho, pastor, sendo da casa de Caleb, tem boa referência ou má referência? Hã? Ah, mas aquele irmão é da igreja. Quem se apressa? Mas aquele irmão está na igreja. Mas aquele irmão é crente. Cuidado, irmãos. O crivo não é quem vem para a igreja. Amém, irmãos? O crivo é a palavra de Deus. O Davi está ali, fica sabendo que está ali o Nabal, mas há características de Nabal. Nabal é casado com uma mulher bonita, uma mulher cheia de alegria, uma mulher de Deus, só que este homem vinha de uma linhagem boa, vinha de uma casa de bons ensinamentos, vinha de uma casa de bom entendimento. Por exemplo, o pastor está pregando aqui, procuro, e eu acredito que você que aqui congrega, ou você que me acompanha pela TV, pela internet, onde for, você crê nas mensagens que são ministradas, você crê na palavra de Deus, e é por isso que você está ouvindo, senão você não estaria aqui ouvindo. Agora, muito claro tem que ser, irmãos, que posso estar aqui no lugar bom, mas ter pessoas que não são tão boas assim. Não precisa, quer dizer, o pastor prega uma coisa boa, a pessoa chega em casa e fala outra. O pastor fala assim, irmão, tenha cuidado com o teu irmão, cuidado com isso. Cuidado. A pessoa já, não posso falar mais com você. O pastor pregou isso? Não, mas a pessoa resume a vida dela e coloca todo mundo num pacote? Todo num pacote. E nós não podemos ser assim. Agora, o Nabal é mau, o Nabal é duro, é um homem maligno. Pessoas malignas têm a prática do quê? Fazer mal. Tudo que a pessoa pode fazer é sempre duro, é sempre ruim. Tem gente que é ruim dentro de casa, irmão. Tem gente que o filho entra por... Oi, mãe. Oi, o quê, piá? Sai daqui. Bom dia, amor. Que, mané, bom dia? O quê? Estou cheio de problemas. Dá licença. Ô, meu amor, tudo bem? Vamos almoçar? Que, mané, almoçar? O quê? Ah, dá licença, sai daqui. Sai para mim. Cuidado, irmão. Cuidado que às vezes você não está num dia bom. Você pode machucar pessoas que te amam. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque o Nabal tinha uma boa mulher dentro de casa, mas tratava ela como lixo. Ou pode ser o contrário. Às vezes a mulher tem um baita marido dentro de casa, mas trata o marido com desprezo. Em todos os sentidos. Quem entendeu, diga amém. Despreza. Não valoriza. Não dá a atenção necessária. Aí tudo bem. O Davi está precisando de ajuda, como disse mais cedo. Versículo 13 agora. Versículo 13, para a gente entender. 13 diz assim. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu sua espada. Espera aí, pessoal, um pouquinho, gente, que eu acho que eu falei demais, espera aí. Eu só li o 3, né? Desculpe, eu preciso ler até o 5, me perdoe. Volte ao versículo 3. Lemos o 3, agora voltamos ao versículo 4, né? E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens, suba ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como ele está. O que Davi queria, irmãos? Vai lá, saúdem esse amigo, saúdem a Nabal e diga para eles, olha, o Davi mandou vir aqui e mandou saudar o senhor, como é que o senhor está? Você já lidou com pessoas assim?
que você chega, ela é sempre bruta. Irmão, olha um pouquinho, pastor. Olha aqui. Presta atenção. Compramos dias atrás. Eu não vou falar nome de loja, mas eu compramos, sabe, já viram aquela chaleira elétrica? Sabe, que você põe na tomada para esquentar água? Comprei uma chaleira elétrica, durou 2 meses. A Michelle sabe bem, né? Queimou lá na TV. Aí fomos levar para trocar. Para levar para trocar, tinha que levar para uma assistência autorizada da loja que vendeu para poder, né, repor, ou trocar, arrumava, ou trocava por outra. Chegamos na loja para entregar. Rapaz, aqui, mandaram falar que aqui é o estabelecimento que é autorizado da empresa e tal. O que você quer? Eu falei, eu só quero mandar arrumar o negócio aqui. É que, viu, deixa eu explicar para o senhor, estou com a nota fiscal, com a comandinha da loja, que deu aqui para mim o número, para mim poder arrumar. Esse negócio não presta, isso aqui é uma porcaria, não sei o quê. Eu falei, nossa, que querido esse homem, né? E eu, tudo bem, né? Daí eu falei assim, viu, mas eu tenho uma outra aqui que está estragada. Essa aqui também, isso aqui tem que trocar, isso aqui é tanto. Quer, não quer. Daí eu falei, faz o seguinte, eu vou deixar as duas para arrumar com cautela, né? Ainda mesmo assim, né? Com cautela, viu? Eu vou deixar as duas para arrumar, só que essa outra aqui que não tem garantia, que ela é minha nessa estragada, eu quero que você faça o seguinte, que você deixe essa aqui pronta, quando eu vier buscar a outra que vai ter liberação da empresa que vendeu, aí eu pego as duas. Então leva essa porcaria. Eu falei, o quê? Será que o homem acordou de mal com o mundo? Aí eu falei com a minha esposa um dia, ela falou, não, eu sei, eu já fui lá, ele fez a mesma coisa comigo. Tem gente que nunca sabe ter um bom trato, irmão. Tem gente que perde amizade, perde emprego, perde pessoas, perde marido, perde esposa, perde amigos. Perde pessoas que um dia poderiam ser bênção na vida dela por causa do tratamento. Pessoa sempre explosiva, pessoa não tem cautela nas palavras. Você pode chegar com um problema em casa às vezes? Pode ou não pode? Quem está em casa tem culpa? E se tiver? E eu falei dos dardos inflamados. Às vezes o problema está em casa. Pastor, essa mulher gasta muito. Pastor, esse homem só pensa em carro. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Pode acontecer. A gente tem que saber lidar com a situação. Nós somos de Jesus, amém? Nós temos que aprender a ser cordiais. Isso aqui é uma... Pastor, mas precisa de Bíblia para falar de conduta? Sim, a Bíblia é nosso radar, para onde a gente está indo, amém, irmãos? Radar é a palavra de Deus. Lembra que o Senhor nos ensinou que Ele nos deu um ministério? Sabe qual que é o ministério que Ele nos deu? Aquele bem bonito que você já leu, está escrito exatamente assim, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Tem gente que não consegue reconciliar. Tem gente que é sempre truculento, tem gente que é sempre briguento. Lembra que falamos mais cedo, irmãos? O Saulo e Barnabé, diante de uma situação espiritual, o que ele fez? Ele orou a Deus, está repreendido esse demônio. Quando a coisa é espiritual, você trata de modo espiritual. Esse caso aqui, irmão, esse homem aqui é mau. Tem pessoas que ela tem por natureza, ela gosta de ser ruim. Só que Davi, todo cordial, pede ajuda e ele fala, vou saber quem é Davi. Irmão, vamos falar a verdade, irmãos. Vamos ser sinceros, se nos nossos dias, todos nós sabemos quem é Davi. Você acha que nos dias de Davi, você acha que ninguém sabia quem ele era? Irmão, qual é a história mais narrada, irmão, entre o povo de Davi, irmão? Davi derrubou o gigante, Davi matou o urso, matou o leão. Um homem, né, conhecidíssimo. Como que ele fala, vou saber quem é Davi? E outro tempo, Davi já teve com ele. Tem gente que só lembra do agora, mas não lembra do que recebeu. Tem gente que está bem hoje, mas esqueceu que um dia alguém estendeu a mão. Pastor, mas eu tenho que ser assim, irmão. Nabal está demonstrando que mesmo vindo de uma casa boa, quem está numa boa igreja, diga amém. Eu creio que nós estamos numa boa igreja. Nós estamos numa boa igreja, mas se não praticamos a palavra de Deus, nós acabamos desvalorizando a casa que conversamos, a casa que vivemos, a casa da família. Acabamos destruindo o nosso moral. Aí diz a palavra, vamos deixar aqui o versículo, vamos lá no 13. Davi ficou sabendo, né, irmãos, que ele foi mal recebido. E olha o que Davi faz, por favor, leia. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um pegue o que, gente? Davi fez o que, irmãos? Ficou feliz? Para que se pega espada? Irmão, vamos falar a verdade, Davi era um homem de guerra? Irmão, ia dar alguma chance para um pastorzinho cuidar de ovelha no meio do pasto? Ia dar chance? Não, irmão. Tem gente que às vezes é prevalecido. Não tem gente prevalecida? Quem já viu o fortão?
Então vem aqui, então você me aguenta. Não é assim que o Golias falava? Tem homem aí? Porque a pessoa se vencia onde? No braço. Quem está fazendo isso agora, irmão? Davi. Ah, ele não quer me ajudar? Então pega a espada, vamos matar ele. Tem gente que é assim, irmão. A pessoa nem escuta, nem estuda a história, já está querendo fazer o quê, irmão? Vamos matar. Chega o irmão em casa, eu apanhei, irmão. Onde que está esse sem vergonha? Vamos matar ele. Mas às vezes o errado é teu irmão. Às vezes tinha que dar uns cascudos mais ainda. Mas a pessoa quer tirar consequências daquilo que ela acha, presume. Davi se precipitou, ele não deu atenção ao que estava acontecendo. Vamos falar a verdade, irmão. Tem luta que nós não precisamos entrar. É ou não é? Tem coisa que é melhor você nem, sabe? Eu não vou perder tempo com isso. Eu não vou me prestar a isso, não. Davi pega o quê? Pega a espada e pega todo mundo a espada. Subiram após o Davi 400 homens, irmão. Será que Davi ficou bravo para matar um homem, irmão? 400 maneiras de matar Nabal. O que é isso, irmãos? É o ódio de uma pessoa estar precipitada. Olha para o pastor, quem já se precipitou? Sabe? Se precipitou em palavra, se precipitou fazendo, se precipitou às vezes até, sabe? Aquela peçonhazinha que você deu aquela aumentada, porque você não gosta daquela pessoa. Aprendemos, irmão. A batalha espiritual, resolva espiritualmente. Tem coisas que você não precisa enfrentar. Tem gente que faz inimigo para a vida toda por causa que não sabe tratar as pessoas, irmão. Verdade. Vamos ler? Deixa aqui, por favor. Vamos ver só o 14. Porém, um dentre os jovens anunciou para quem, gente? Diga, abençoada Nabil. Nabil não, né? É Nabil sim, irmão. Marido e mulher. Abigail, mulher de Nabal, Nabil. Está amarrado, né? Misericórdia, desculpa. Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou. O que esse rapaz fez? Ele foi avisar para o pior não acontecer. Quem que nós temos que ser, irmão? Quem coloca inflamação, coloca mais briga ou quem chega e resolve o problema? Quem tem que resolver. O que o Nabal fez, irmão? Ele atravessou-se, tratando mal Davi. O que esse rapaz fez? Abigail, pelo amor de Deus, o nosso Senhor, o amo, né? O nosso Senhor, teu marido, vai morrer. Davi está vindo com 400 homens para matar ele. O que a Abigail faz? Versículo 21, por favor. Versículo 21. Vou ler o 18, depois o 21. Diz assim o 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs aonde? Sobre os jumentos. O que a Abigail foi fazer? Olha para o pastor. O que o Davi queria de Nabal, primeiro momento? Que ele alimentasse os 10 meninos, os 10 jovens que estavam cuidando das ovelhas. Sabendo isso, o que a Abigail fez? A Nabil. O que ela fez? Viu? Calma. Ela fez o quê? Pegou comida para 10 pessoas, colocou num jumento e fez o quê? Vou lá resolver o problema do meu marido. Às vezes, se as mulheres não tivessem na nossa vida, né, irmãos? Não fosse nossas esposas, às vezes, irmão, misericórdia. Esposa de Deus, né? Porque não é de Deus, vai falar mal do marido no salão do cabeleireiro. Aqui não é de Deus, vai falar mal pro vizinho, para a mãe, para a avó. Até o papagaio fala mal do marido. Por quê? Porque a mulher fala mal. O que a Abigail fez, irmão? Mulher de Deus? Pegou todas as comidinhas ali, vou levar para o Davi não ficar bravo e não fazer essa maldade com o meu marido. Diz o versículo agora, 21, voltando ao 21. E disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal? Davi está irado por quê, irmãos? Porque um dia ele precisou e ele... Poxa, eu ajudei esse homem agora, depois de tudo que eu fiz por ele. Olha o que ele vem falar comigo, como que ele me trata. Me trata como se eu fosse um Zé Ninguém. Por isso que ele ficou irado. Lembra da palavra? O que se apressa... Irmão, Davi teria uma morte nas costas dele de alguém que não fez nada para ele. Ele tratou ele mal. Diga-se de passagem, tratar mal não quer dizer que você tem que matar o outro, né, irmão? Não é verdade? Quem que esse cara pensa que é?
Lembra antigamente, irmão, que nem criança? Fala de novo para você ver. Tem gente que é assim, irmão, que ela gosta de uma briga. O Davi, esse homem merece morrer, esse homem tem que morrer. Aí ele se apressa ali, vamos matar esse homem e tal. Aí o versículo 23 mostra o desfecho. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou, e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua. Olha um pouquinho o pastor. O que essa mulher fez, gente? Olha que bonito que ela fez. Ela fez o quê, irmão? Tomou responsabilidade? Para ela. Às vezes nós temos pessoas que nós amamos que nunca vão ter essa responsabilidade. Mas você é de Deus. Você não veio colocar a tua família no altar hoje? Sim ou não? Pastor, meu pai nunca vai fazer essa oração. Minha mãe nunca vai fazer essa oração. Meu irmão nunca vai querer reconciliação. Meus tios nunca vão querer se acertar com Deus. Mas eu vim aqui, Deus, eu estou aqui assumindo essa responsabilidade. Faz ele mudar. Faz ela mudar. Faz essa pessoa que é dura se tornar uma pessoa de coração de carne, não um coração mole, né? Não uma pessoa emotiva, mas uma pessoa, sabe, branda. Faz essa pessoa começar a mudar as atitudes dela, essa pessoa que não fala, essa pessoa que não conversa, essa pessoa que você não sabe o que está acontecendo. Deus muda ela. Você entendeu que Abigail, irmão, chegou a fazer o quê, irmão? Solucionar um problema que ninguém iria. E vamos falar a verdade, irmãos, tem muitos familiares nossos que, se nós não lutarmos por eles, eles nunca vão querer saber de Jesus. E às vezes estamos como Saulo e Barnabé, né? Pregando para alguém que às vezes está muito disposto a ouvir. E vem um filho do diabo tentar atrapalhar. Abigail era mulher de Deus, irmãos. Cadê as mulheres de Deus? Diga amém. Os homens de Deus, diga amém. Quer dizer, eu sei que existem muitas coisas erradas nos meus familiares, na minha família, mas eu estou aqui para fazer o quê, irmãos? Eu estou aqui para me prostrar, para pedir perdão por isso. Deus, muda essa trajetória da minha família, muda essa carreira errada que até hoje a gente está vivendo, diga amém. Sair disso. Abigail foi aquela pessoa que vai fazer o que eu e você estamos fazendo, orando pela casa, orando pela família, para ter quebrantamento, para ter mudança. E isso é muito sério, irmãos. Vamos falar a verdade. A Abigail é uma mulher feliz, irmão? Vamos falar a verdade. Se essa mulher sofre em casa com o marido, não é melhor que mate ele de uma vez? Fala a verdade. Quem acha que, olhando fisicamente, não é melhor que ele morresse? O que ela foi fazer? Defender a casa dela, irmão. Irmãos, nós não podemos olhar com o nosso olhar humano. A Abigail não foi precipitada. Ela sabia o Deus que ela servia. Foi até o Davi, ela lança-se aos pés de Davi. Senhor, por favor, não faça isso. Leia 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração. Por tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Quer dizer, meu marido é doido, perdoa ele. Viu? Perdoa ele, porque assim, o nome dele já diz tudo, é um filho de Baal, um filho do diabo. E ele está errado. Olha, se o senhor fizer essa maldade para ele, o senhor vai carregar mau nome por causa de um homem que não vale que você perca tempo com ele. Vamos falar a verdade, irmãos. Tem coisas que não vale a pena perder tempo. Tem coisas que não vale a tempo. Você vai perder o tempo com algo que não vai resolver. E ela abriu os olhos de Davi. Versículo 32 agora. Estou pulando os versículos porque não dá tempo de ler tudo. Diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou. Irmão, olha um pouquinho, pastor, diga comigo assim: Senhor, envie pessoas que me abram os olhos. Bonito isso, né, gente? O Davi estava com ira no coração, mas quando chegou uma mulher de Deus, aconteceu o quê? Davi, esse pensamento teu não é bom, Davi. Me perdoe, eu não sou ninguém para querer mandar em você, diga amém. Isso aqui é zelo? Isso aqui é cuidado? Isso aqui é sabedoria? Eu não sou ninguém para mandar em você, mas olha, essa atitude que você vai tomar vai fazer mal para quem? Para você mesmo, não faz isso não. Isso vai fazer mal para você, Davi. Isso vai conduzir mal a história do meio do povo. Não vai pegar bem para você, Davi. Diga amém, gente.
É bom quando alguém tem esse Espírito de Deus, de reconciliar, de não trazer ira, de não trazer... Quando o diabo lança o dardo, você tem que trazer o remédio, não o problema. O diabo já está aguçando a briga ali. Aí a gente vai querer aumentar o problema? A gente tem que reconciliar. Aí ele fala, puxa vida, você é uma mulher bendita. Você é uma mulher? Uma mulher de Deus. Que a hora que você falou, meu coração foi tocado. Quando a gente fala por Deus, as pessoas fazem o quê, irmão? Ó, a pessoa está... Quando você fala com Deus, aí a pessoa faz o quê, irmão? Ela calma. Diga graças a Deus. Que as suas palavras sejam como flechas bem pontudas, que acertem o alvo. Que as tuas palavras sejam palavras como as de Deus, que acertam na madeira como prego bem fixado. Irmão, quando a palavra branda vem, a gente afasta o furor, a gente afasta a guerra. Tem coisas, vamos falar a verdade, a questão aqui não é a questão espiritual, a questão é que ele agiu Quando a gente age precipitado, às vezes a coisa nem é espiritual, é uma coisa que só resolve. É uma coisa só de uma decisão, numa conversa resolve. O Davi, olha para mim um pouquinho. Se Davi fizesse assim, ó, cara, por que eu vou me incomodar com esse Nabal? Deixa o Nabal lá, Deus vai preparar aqui para a gente cuidar desses rapazes. Não podia pensar assim? Só que na ira do homem nós nos precipitamos. E nessa hora vem a paz. Aí, versículo 34. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer o quê? Irmão, que Deus nos impeça, servos dele, de fazer o mal. Você pode falar amém? Você é servo de Deus? Diga, eu sou de Jesus, que Deus me impeça de fazer o mal. Amém, meus irmãos? Porque na ira do homem não opera a vontade de Deus. Na raiva do homem não opera a vontade de Deus. Na raiva da senhora não muda a tua casa. Na raiva do senhor não muda a tua casa. Na tua raiva você não muda teu filho. Está descrito aqui, irmãos, muito claro. Ainda bem que Deus não me deixou fazer isso. Louvado seja Deus. Quantos de nós não estaríamos mais aqui se tivéssemos agido na nossa ira? Olha um pouquinho, pastor. Eu lembro de um fato. Chegando na minha casa, eu tinha ali meus 16 para 17 anos. Tinha feito, sabe, inflamado algumas pessoas, falado que não devia. Foi erro meu mesmo. E tinha uma pessoa que estava disposta a me tirar a vida. Tinha, sabe aqueles... Lá meu pai falava capão de mato, que é um matão bem alto assim. Eles esconderam com a moto no meio daquela toceira. Aí tinha um rapaz que ficou sabendo da boca de outro que esse rapaz ia ficar me esperando quando eu voltasse à noite da escola. Eu estudava à noite. E era bem no final da rua que eu morava. Matão alto. Inclusive, comprei o terreno desse fato, foi o terreno que eu comprei, que nós temos hoje, é nosso terreno desse local. E nisso, estou chegando, veio um primo meu correndo, Jefferson, corre, por quê? O que está acontecendo? Corre, vão te matar. Eu falei, não vai, o que aconteceu? Eu estou chegando em casa, minha casa aqui embaixo. Não, corre que vão te matar. Podia ser que o pastor não estivesse aqui hoje. Se não tivesse alguém avisado, se não tivesse alguém acabado com a briga. Quantos não estariam vivos, irmãos? Eu não sei, pode ser que alguns de vocês, assim como eu, vivia, ou era aquela pessoa chamada 880, dá um boi para não entrar na briga, mas também dá uma boiada para não sair de uma briga. Eu ouço isso desde criança, irmão, né? Tá cheio de machão no cemitério. Já ouviu essa? Já tá cheio. Pastor, mas vou morrer e vão lembrar de mim. Vão lembrar como um bobão. Morreu de graça. Tinha uma vida toda, cuidar dos filhos, dos netos, dos bisnetos, saúde, curtir a vida que Jesus te deu. Mas a pessoa quer ser áspera. Leia o texto, versículo de número 35. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido, pegou da mão da Abigail os alimentos, e disse, sobe em paz, diga graças a Deus. Você vai ter paz na tua casa. Você vai ter paz no meio dos seus familiares. Sabe quem que vai levar essa paz? Você. Você veio buscar pela tua casa? Olha para mim, pastor. Você veio buscar? Você vai levar paz para a tua casa. Ele levou paz. Abigail voltou. Oh, graças a Deus. Deus ouviu minha oração. Meu pai não vai morrer mais. Minha mãe não vai morrer mais. Meu marido não vai se perder mais. Meu filho não vai se perder mais. Porque teve alguém que fez alguma coisa. Abigail buscou a Deus.
Seja você como Abigail, seja você como Saulo, como Barnabé. Se a questão é espiritual, você está vendo um levante maligno naquela situação, repreenda o demônio. E o poder de Deus vai entrar em? Irmão, os mentirosos caem. Se tem alguém fazendo coisa errada, até para você cair, não se preocupe, que o que está errando vai cair. Ore a Deus, demônio, você está agindo aí, você vai cair. Você não vai resistir, em nome de Jesus, amém? O demônio que está agindo naquela situação, no casamento, no trabalho, seja onde for, vai cair o demônio, vai ter cegueira. Você entendeu o que eu estou falando, né? Não estou aqui amaldiçoando ninguém, mas essa pessoa vai ver que Deus está comigo. Não é para você amaldiçoar ninguém, pelo amor de Deus, porque foi o que o Saulo fez. Porque o procônsul começou a crer quando? Quando aquele homem ficou, puxa vida, não é que o poder de Deus, não é que Deus está com, fala teu nome, não é que Deus está com o Jefferson? Quer dizer, não adianta, tudo que tenta contra você não dá certo, por quê? Porque Deus está guardando a tua vida. Você está lutando, você está orando. Agora, contra o homem mau, irmãos, não adianta se levantar. O maldoso é aquela pessoa, meu irmão, que ela faz maldade por prazer. E isso pode acontecer aonde, irmãos? Dentro de casa. Dentro de casa. Porque Abigail está ali, Senhor, 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 mas dentro de casa tem um homem do diabo, um homem mau, irmãos. Tomemos nosso cuidado e abrimos os nossos ouvidos para isso. Sobe em paz para a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado? Quer dizer, o que aconteceu, irmão? Eu dei crédito ao que você falou. Diga comigo, Deus, que as minhas palavras tenham crédito. Sabe o que é isso? Quando você fala, irmãos, você põe justiça. Quando você fala com verdade, com palavra de Deus, você coloca o Senhor na obra. Amém, Jesus? Coloque o Senhor na tua vida. Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe os meus amigos de casa. Fique na graça de Deus.